O motor boxer da Subaru acaba de completar 50 anos de história, uma trajetória toda escrita com muito barro e muita lama. Um dos ícones da marca é esse que a gente vai andar hoje, o WRX STI, que traz, além do motor boxer, tração integral e mais de 300 cavalos. Muito bem, pessoal, o interior do carro, vou falar mais dos bancos Recaro, dá uma olhada nisso aqui. O capricho da Subaru é legal e ao mesmo tempo eles mantêm algo meio espartano, que é tradicional da Subaru, meio simples, mas as plaquinhas espalhadas por todo o carro, com orgulho japonês, é o Proud of Boxer, e o orgulho japonês também de produzir um carro desse nível de esportividade. Console central, ar-condicionado, aqui o lembrete que você está num carro especial, é STI, transmissão de 6 velocidades, e aqui temos algo muito legal, os modos dinâmicos, Sport, o SE Drive e o Sport Sharp, que é o mais radical, e algo legal que é o controle do diferencial, onde faz a distribuição. Eu vou mostrar aqui, veja bem, vou mexer aqui, vocês vão ver aqui no painel, o detalhe só antes, né? Volante de 3 raios, revestido em couro, excelente pegada, a posição de guiar é ótima, vocês já vão ver daqui a pouquinho. Aí velocímetro até 260, o STI lá também. Ali, ó, reparem no centro do painel em verde, STI Sport Sharp. O diferencial eu mudo aqui embaixo, ó, manual, dianteiro ou mais traseiro eu jogo para lá ou para cá, ou deixa no automático, que ele escolhe a melhor situação e aplica. Vamos andar no carro, que esse aqui já entrou para minha lista de 10 mais. Confere aí. Esse é um carro que deixa a gente sem palavras. Subaru WRX STI. Essa é a versão mais agressiva do WRX. Mais uma matéria difícil de gravar. Muito bem, falei lá na cabeça do vídeo. A Subaru fabrica, né, tem uma história bastante rica no Oriente, e para cá, aqui no Ocidente, a partir aí dos anos 70 tal, lá começou a aparecer como marca, começou a se destacar. Esse carro é bem baixo, tem que quase voltar para a primeira por causa desse spoiler dianteiro, né? Então a Subaru tem uma história fantástica. O motor boxer completou 50 anos recentemente, e nessa trajetória da Subaru a gente tem muita tecnologia desenvolvida, e a ideia do motor boxer, por isso que o próprio slogan da Subaru é Proud of Boxer, né? Proud of Boxer, o orgulho do motor boxer. Muito bem. Então eles têm orgulho do motor boxer, e realmente tem que ter mesmo, porque a história tão rica e cheia de detalhes que tem que ser contada e recontada. E o que eu acho bastante legal quando a gente fala de Subaru é que a Subaru, ao contrário da Porsche, por exemplo, ela focou bastante a sua atenção, o seu esforço no automobilismo e rally. Meu Deus!
perfeito. Esse carro é fantástico, eu vou falar sobre ele. Se eu conseguir, eu vou falar sobre ele. Então a Subaru desenvolveu uma história fantástica, campeonatos de rally, WRC, grandes pilotos, muita tecnologia desenvolvida nas pistas de rally foram para a rua, chegaram às ruas com modelos como esse. A STI é uma divisão especial da Subaru, ela é uma divisão que é especializada na produção desses verdadeiros foguetes de rua, e justamente eles têm também uma preocupação grande em fazer algo que seja rápido, divertido e com acabamento legal também. Apesar da Subaru ser conhecida pelo acabamento simples, né, nós temos aí, você fala em Subaru, sempre lembra de algo mais simples, né? Mas nós temos, por exemplo, isso aqui, não precisa falar mais nada, tá ótimo. Então, um detalhe especial para esse carro, esses bancos da Recaro, né? Bancos concha. Bancos concha da Recaro. Essa transmissão de 6 velocidades é excepcional. O acabamento então dele, apesar de ser um acabamento com muito plástico e tal, como é típico da Subaru, mas ele tem esses detalhes especiais. Esses bancos da Recaro, e tem a plaquinha do lado, eles têm bastante plaquinha, aliás, não só nos bancos, nós temos aqui no painel também uma plaquinha, aí, com todo o orgulho da divisão STI, tem que ter mesmo, né? E esses bancos da Recaro são excepcionais, eles vestem o motorista, né? O banco concha, ele te dá uma firmeza muito grande para acelerar, seja eventualmente você usar o carro no track day, ou então você usar ele no dia a dia, sei lá, para ir no supermercado. Escolhe um supermercado bem longe de casa. Nós temos aqui também outra coisa legal, que é a tecnologia da Subaru. Temos aqui um motor de 2,5 litros, turbo. Esse motor tem 310 cavalos. Sistema de suspensão é outro destaque da Subaru. Essa suspensão mais esportiva. Esse carro tem algo ainda mais exclusivo. Além de ser um Blue Mica, que só tem 3 no Brasil originais dessa cor, ele tem uma outra característica legal, que é o fato de ter sido exposto no salão. Ele foi exposto no salão pela Subaru e ele recebeu uma suspensão própria da marca para essa exposição. Então ele tem uns detalhes que outros Subarus STI não tem. Esse filtro da Cosworth, muito legal, a gente consegue ouvir o som da turbina e esse espirro no final, você fica naquela expectativa, né? Mas uma coisa fantástica desse carro é o conjunto todo, né? Tração integral simétrica, uma tecnologia da Subaru. Por aqui você consegue distribuir a tração para ser mais dianteira ou mais traseira. Outra coisa fantástica. O que eu posso dizer? Nosso top 10 já saiu, cara, mas esse carro entraria tranquilamente. E também é um carro japonês, né? Ou seja, é um carro que tem aquela tradição japonesa de confiabilidade, de durabilidade. Cara, esse carro é um sonho para fazer ponta-taco, perfeito, a embreagem é pesada, mas mesmo assim você consegue lidar bem com isso. Cara, excepcional, muito bom mesmo. Nós vimos aqui o detalhe especial da posição de guiar. Você fica encaixado aqui, parece uma posição de pilotagem mesmo.
realmente, cara, excepcional. Realmente um dos carros que eu mais gostei de andar pelo conjunto da obra, né? No retrovisor você olha e vê essa asa enorme. Acerto de giro, câmbio, embreagem, suspensão, tração. Realmente é o carro perfeito. Ele tem também, nós temos aí o catchback da Nvidia. Detalhe especial, ele dá um ronco todo especial. Enfim, é um daqueles carros que a gente anda, não se cansa de andar. E esse aqui dá vontade de levar para casa também. A gente se vê na próxima matéria, andando em coisas comuns ou bem divertidas como essa aqui. A gente se vê. Vou dirigir mais um pouquinho que tá convidativo. Até lá. Tchau. Um carro mundial no Brasil. Essa foi a ideia do Escort quando ele chegou aqui no finalzinho de 1983, mas a versão mais desejada era essa aqui, a XR3. E hoje, uma matéria especial, trouxemos um outro exemplar bastante interessante. Pace Car, lançado em 1984, em edição limitadíssima. Confere aí. Anos 80 total hoje aqui na garagem. Dois Escort XR3 bastante especiais. Começando com um deles que é raríssimo, né? Pace Car. Cara, eu imagino na época, a terceira pegando um pouquinho, o que era ter um XR3 na década de 80, em 84 especialmente. Na década de 80 a gente teve alguns esportivos que vieram da década de 70, como o Passat TS, por exemplo. E no finalzinho lá de 83 chegou o Escort. Escort é um carro mundial da Ford. Se a gente for pensar numa época de importação fechada, a gente ter um carro mundial aqui era sensacional. Era algo incrível. E a versão desejada, como eu falei no começo, foi, sem dúvida nenhuma, o XR3. Um carro que fazia com que as pessoas babassem na rua, justamente pela série de fatores, série de itens que ele trazia, né? E a gente falando de Pace Car. O Pace Car, ele foi uma série especial,
da Ford, justamente para marcar o lançamento, lançado em 1984. E o que é legal do Pace Car é que ele teve uma edição limitada, né? Eu pesquisei a respeito, os proprietários me passaram informação, foram 350 carros, uma edição então limitadíssima, né? Muito poucas unidades de produção, tanto que é muito difícil. Eu tinha visto esse carro somente em revista, né? Em folheto de época, até com uma sirene em cima. Em 84 teve uma corrida também com alguns XR3 pretos, né? Que antecedeu a Fórmula 1. E o Pace Car é algo incrível, né? Se a gente pensar numa versão especial, até a plaqueta desse carro ela faz alusão a essa série Pace Car. Tô me sentindo um adolescente aí, 18 anos, na década de 80 e 84 mais precisamente. E o GR3 ele tem um motor CHT 1,6 litro, suspensão independente nas 4 rodas, algo difícil aqui no Brasil até hoje, né? Não dá para passar despercebido com esse carro, né? Mesmo quem não conhece, não sabe o que significa isso, dá sempre uma olhadinha para conferir. Inclusive o painel dessa versão 84, ele traz uns diferenciais da primeira versão, né, do XR3, e traz algumas coisas bem próprias, né, que o diferenciam do 85, que é o carro que a gente vai andar agora, na melhor cor de todas, hein? Confere aí. Em 1985, se a gente analisar o contexto de época, a concorrência era bem acirrada. Vamos ouvir o CHT aí roncando alto. Interessante, hein? O GR3 tinha páreo duro, né? Tinha que brigar com o Gol GT, Passat GTS Pointer, Monza SR. Realmente a vida não era fácil para as marcas naquele período. E esse exemplar de 85 ele já tem características um pouco diferentes do 84, do Pace Car que a gente acabou de andar. Uma delas é o formato dos bancos, né? Essa parte toda aqui atrás é diferente. Ela é mais arredondada, essa aqui. E esse exemplar tem algo interessante, que é justamente além desse excelente pegada desse volante de pequeno diâmetro, ele traz ar-condicionado, que é um dos opcionais mais difíceis de ver em um carro da década de 80, um esportivo da época. Hoje em dia o ar-condicionado se tornou algo banal nos carros. Na década de 80 não era bem assim, era algo extremamente raro. O que eu acho legal, na verdade, no XR3 é que o motor CHT, nesse caso, também com 82 cavalos, né? Mas ele tinha várias mudanças justamente para o carro ser mais esportivo. Claro que não era aquele esportivo com uma pegada muito forte. Como eu falei agora há pouco, a gente tem que analisar o contexto aqui do Brasil de época, e nesse sentido realmente não existiam carros tão fortes aqui, só os V8 e os 6 em linha
que vieram da década de 70, 60 e 70. Então o esportivo padrão anos 80 no Brasil, ele tem essas características. E como a importação era fechada, outro item que era um diferencial, eles eram carros bastante desejados. Esse cheirinho de álcool, uma delícia. O que era legal do XR3 também é que o Ayrton Senna, nada menos do que o Ayrton Senna, era o garoto propaganda da Ford. Então ele aparece com aquele Corcel 2 vermelho na propaganda e também com o XR3, né? O slogan do XR3 era máquina total. Então vocês imaginem o efeito que isso dava em qualquer fã do automobilismo, né? A Ayrton Senna na loja na época no começo de carreira, mas ele se tornou em pouco tempo um grande ídolo, e a imagem dele aliada a um esportivo, né, da Ford realmente fica na mente de quem gosta tanto de carro da década de 80 esportivo quanto do próprio Ayrton Senna. O que eu acho legal desses carros, a ergonomia deles é interessante. A gente vê aqui, ó, o painel com o ar-condicionado aqui, que é algo raro, né, de ver, como eu falei. Um outro opcional também, toca-fitas auto-reverse. O que acontecia na época, você ouvia a fita e depois você queria ouvir a música de novo, você tinha que virar a fita, ouvir um trecho do outro lado para poder ouvir a música novamente, né? Com auto-reverse, que era um luxo na época. O cara simplesmente voltava aqui, ou punha para frente e tava lá com sua música Legião Urbana, In Excess ou outros estilos aí, rock, qualquer coisa do gênero, para poder curtir no carro. A gente se vê na próxima matéria gravando com coisas bem legais. Tchau, tchau.